Então vamos lá, primeira apostinha, R$765. Segunda apostinha, R$400. Terceiro trader esportivo, R$506. Ao total, aí, em menos de uma hora, gurizada, R$1.700. Ronald, tu é o número 1, tu é o cara. Gurizada, Fute Milionário, tamo junto. Não esqueça, agora, www.futemilionario.com e venha ganhar que nem eu, na praia. Olha que vida difícil, ó. Olha ali o Mário, ali, ó. Mário fez o dele e tá dormindo ali. Tamo junto, gurizada. Fute Milionário, é isso aí. Do Flamengo. O Flamengo tem uma semana, sem contar com a Libertadores, uma semana importantíssima, porque amanhã joga contra o Vasco, é um clássico, e depois no domingo joga contra o Grêmio. Eu quero chamar a atenção para esse jogo do próximo domingo contra o Grêmio, que não vai ser um jogo comum, não vai ser um jogo só de Campeonato Brasileiro. A gente sabe que lá no Rio Grande do Sul há uma vontade muito grande. Não vai dar o troco, não, porque foi um jogo decisivo, mas foi uma goleada de 5-0. E a gente sabe dessa rixa que foi criada, principalmente do lado de lá, principalmente do lado do fato de lá, porque nós estamos no Rio de Janeiro, principalmente do lado de lá no Rio Grande do Sul, do Renato com o técnico Jorge Jesus. Então, quer dizer, antes de uma decisão de Libertadores da América, o Flamengo vai ter uma pedreira jogando na arena do Grêmio. E aí eu quero perguntar para vocês sobre... É momento de poupar mais nesse jogo contra o Grêmio? Não. O que está dando certo você não pode mudar. O time do Flamengo está com o caminho do Flamengo... Mesmo a 6 dias de uma decisão de Libertadores? O caminho do Flamengo está trilhado, Theo. O Flamengo tem estilo. O Flamengo tem picardia. Porque jogador de futebol tem que ter picardia. Time de futebol tem que ter picardia. O jogador precisa chegar com garbo e elegância. Ele tem que chegar legal pro jogo. Não é jogador que chega... Pô, quando o jogador chega assim, molinho pro jogo, acabou. Não vai jogar. O jogador tem que chegar... Entendeu? Tô ligado no movimento. Se o cara chegar meio com sono, não vai jogar. Agora é o seguinte, o Mr. Jorge, ele poupa 2, 3, 4... Não, 4? 2, não, 3. Não, teve um jogo que ele poupou 4. 4? Não, teve, ele ficou no banco, depois entraram no segundo tempo. O último jogo do Brasileiro... Não, contra o São Paulo, 3 ficaram no banco, os 3 entraram. Sim. O último jogo do Brasileiro... Esse time... Mas tinha mais um que não foi. Não, o tinha jogado da seleção. Contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense, contra a Chapecoense. E você levantou a seleção, o Grêmio não vai ter o Kahneman e o Matheus Henrique. Contra o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Chapecoense, foram 4 jogadores reservas que entraram, levando em conta aquele time base que a gente já conhece. Mas 2 estavam na seleção. A última vez, nos últimos 11 jogos de Campeonato Brasileiro, o time base do Flamengo jogou junto 5 vezes. Nos últimos 11 jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo sempre teve jogador reserva. O Flamengo não conseguiu escalar o time O Arrascaeta está nessa fase de recuperação, o Vitinho tem entrado, Felipe Luiz machucado e poupado dos Renier jogos, tem entrado, o Rafinha suspenso, o Gabriel suspenso na seleção, antes machucado. A última vez pelo Brasileiro que o Flamengo jogou com os 11 titulares foi contra o Internacional em dia 25 de setembro. Então, poupa 2, 3, no máximo 4. Certo? 2, 3. Eu não acho que tenha que fazer qualquer coisa diferente disso. Amanhã contra o Vasco. Amanhã joga com o Vasco no Maracanã. Exato. Aí, pô, tira logo 5 ou 6. Que tira logo 5 ou 6? Que coisa é essa? Qual é o padrão do Flamengo? O Flamengo tem um padrão. É esse estabelecido. Então, se tiver um mais desgastado, tira o desgastado. O Gerson já ficou no banco e já entrou. O Gerson já começou e já saiu mais cedo. Não é isso que acontece? O Rafinha já descansou, o Felipe Luiz descansou, até o Arão. Jesus descansou. Agora, desses todos que estão aí, o que mais minutos jogou foi o Arão e depois o Bruno Henrique. Sim, mas qual é o temor? Qual é o temor? O Flamengo não venceu, o Gerson não estava em campo. É incrível. Os 2 empates do Brasileirão, contra o São Paulo e contra o Goiás. Contra o Goiás, o Gerson não jogou contra o Goiás e entrou no segundo tempo contra o São Paulo. Só da minha parte para dizer o seguinte, não acho que isso tenha que ser modificado. E não acho que vai ter pancadaria contra o Vasco e não acho que vai ter pancadaria contra o Grêmio. Nós estamos falando de futebol brasileiro, estamos falando do Grêmio, cara. O Luxemburgo já avisou. Você está de brincadeira. Não, eu tô falando pancadaria, eu não acredito que tenha. Mas eu acho que pode ter um jogo mais duro. Os dois. Porque o Vasco é um clássico, gente. Futebol é a duro. rivalidade Flamengo e Vasco, ela não importa se o Vasco está numa ponta da tabela, o Flamengo é um clássico e acabou. Claro. E do outro lado, Flamengo e Grêmio, nesse momento, é um jogo pegado. Eu acho que muito pegado. O próprio Mano Menezes admitiu uma coisa, acho que o Mano foi muito preciso na entrevista que ele deu.
O Mano deu 2 entrevistas, na minha opinião, brilhantes nas 2 últimas semanas recentes. E o Mano diz, acho que a gente estava um pouco acomodado com a história de poupar jogadores. Perfeito, concordo Acho com ele. que o Jorge Jesus nos mostrou que tem uma outra maneira de fazer. Ele não está dizendo que tem que fazer exatamente igual ao que o Jorge Jesus está fazendo. Mas que também tem existe uma possibilidade. Mas que tem uma possibilidade de você avançar um pouco mais, não deixar a fisiologia escalar. Então, tem uma coisa nesse caminho. Por outro lado, o Flamengo, o De Arrascaeta machucou contra o Grêmio sozinho e contra o Corinthians, que ele teve a recidiva, e foi num jogo que não teve pancadaria. Não, teoricamente não foi contra o Corinthians que ele teve a recidiva. Foi num contra o treino. Goiás. Não, foi num treino. Foi no treino. 2 dias depois. Ou seja, não é um caso de você pensar que você, vou tirar porque pra poupar. você vai jogar, você vai ter a lesão. E o Jorge Jesus deixou isso muito claro, assim, no sentido de que todos querem jogar a decisão da Libertadores, mas alguém pode não conseguir chegar. E ele falou há 2 a 3 semanas, quando perguntaram se ele ia começar a poupar, ele falou, descansar? Descansa quinta, sexta, sábado, domingo joga. Descansa segunda, terça, e é isso. Já descansou segunda e terça, Agora, quarta joga. é a filosofia dele. O que eu não entendi, que foi, existia uma possibilidade, acabou não rolando, o jogo do Grêmio ser no sábado. Eu acho que isso seria A CBF melhor. não permitiu. Porque você teria... Mas a CBF é que deveria ter Mas falado, o vai Flamengo ser pediu. Então, a CBF tinha que ter, isso que eu estou dizendo, porque o Flamengo ganhava um dia de descanso. Claro. Né? Claro. Um dia de descanso. Então, acho que... Aí fala assim, não, mas é porque tem compromisso com quem paga o campeonato. Gente, é uma decisão de Libertadores. Claro. Me desculpe o compromisso. Por exemplo, o compromisso. O jogo de amanhã não vai estar na aberta. Mas qual a diferença de 6 para 7 dias? Muita. É diferente. Muita. Um dia mais, um dia Muita. mais é importante. Você sabe Muita. disso, você é um atleta. Você sabe Mas disso. muita diferença. Você é um atleta. Um dia de descanso Principalmente se você vai fazer uma viagem mais longa, que não é, mas 6 horas até Lima. Por que eu perguntei isso? E você dá o domingo de folga para os seus jogadores. Vão curtir a família e tal. E aí vamos para o jogo mais importante até agora Por do esse ano. aspecto psicológico, você deixar em contato De com o tudo. familiar. De tudo. Porque esses 6 ou 7 dias, para eles, para a recuperação deles... Então, Fábio, o River- então a o River- UEFA está errada. Não, o River. Então a UEFA está errada. O River vai Porque a ficar. UEFA, quando tem Liga dos Campeões, seja o time jogando na terça ou na quarta, os times jogam na sexta e no sábado. Não, essas são as federações Não, mas aí- locais. Né? Então, é o que eu tô dizendo, então tá Elas- errado. As pô. Se federações... eles dão um dia a mais e não faz diferença, as isso federações- tá errado. Daí, filho. Não, peraí. Quando joga quarta, joga sábado? Quando joga. Na Itália, quando joga. Quando- A Itália, quando joga na terça, joga na sexta. Muitas vezes. E quando joga. E na Espanha joga tudo na Joga no tudo sábado. Tudo no sábado. Pra jogar na Pra terça. jogar terça e Claro, quarta. Mas peraí, Ninguém você joga tava de- domingo e terça. Quando domingo tem- e terça não pode jogar. Nem domingo e quarta. Nem domingo e quarta. Quando tem rodada de Liga dos Campeões da Europa, os times jogam no máximo no sábado. Nós estamos na periferia da discussão de novo. Né? Não, pois é, mas eu tô dizendo. Mas não, é porque eu falo assim. Porque deriva um dia. 3 para 4. Não. Não, Deixa eu só falar uma coisinha. Um dia É um significa tempo maior. muito. Deixa eu falar uma coisinha pra você. 6 para 7, não. Então, Deixa eu falar uma os caras coisa pra tão você. tudo O River Plate vai jogar a decisão da Libertadores. Vai. E como diria aquele amigo nosso, inclusivemente, né? Vai jogar você lembra dele? esse, hein? O pai da gente boa. Era, né? Mas se enrolava. Aqui é o seguinte, inclusivemente, vai jogar a final da Libertadores. O River jogou sábado. E vai jogar agora tem quinta. o jogo do Independente Mas não vai adiado com o Independente. Mas vai E o jogar jogo contra o Independente. a Copa Sul-Americana. Vai jogar agora O quinta. jogo contra o Estudiantes. Independente. Estudiantes de Buenos Aires Estudiantes. pela Copa da Isso, Argentina. isso, O jogo isso. contra o Independente. Semifinal. O jogo contra o Independente ficou para final de semana seguinte a... Eu não sei a data exata, porque o River Plate volta e joga... Se ele ganhar do Estudiantes, ele vai jogar a final da Copa E da acabou de Argentina. sair agora a relação. Todos os titulares estão relacionados para esse jogo de quinta-feira. Ele joga quinta-feira contra o Estudiantes e se ele se classificar para a final da Copa da Argentina, o jogo contra o Independiente, que está marcado para depois da final da Libertadores, vai ficar para dia 20 de janeiro. Sim, empurrou lá para Por quê? frente. Porque você empurrou para frente e por uma data provisória, porque o River Plate pode se classificar para a final da Copa da Argentina e aí não pode jogar contra o Independiente de novo. Mas só lembrando que o calendário deles é diferente. Esse jogo que seria antes da final da Libertadores pode acontecer dia 20 de janeiro. Na Por temporada quê? deles. Por quê? Sim. É. Por quê? Porque a AFA entendeu que tem um compromisso importante para o futebol Ótimo argentino. entendimento.
Ótimo. Por isso é que o Theo está criticando não se antecipar o jogo do Flamengo dia 16. Eu não vejo motivo para não ser dia 16. Confesso para vocês. Eu não vejo motivo. Antecipa os dois. Eu não vejo motivo. O Palmeiras também. Não vejo motivo. Qual é o motivo? Exato. Qual é o motivo do Flamengo não ter um antecipava o outro. Claro, eu não vejo motivo nenhum de não se fazer isso. Até porque essa semana, os clubes, a exceção feita ao Flamengo, vai jogar Mas na aí o Flamengo vai quarta-feira. reclamar que mas jogaria era. quarta e jogaria sábado? Não reclamaria? Não Mas reclamaria. já O era. Flamengo gostaria de jogar dia 16. É? O Flamengo gostaria de jogar dia Agora, 16. esse jogo, Vai ser esse jogo do Vasco, nós temos Vasco e Grêmio. Nesse sentido que a gente está falando de desgaste e tal, o que é mais pesado? Um clássico ou um jogo com o Grêmio? Não, nessa os dois situação são atual? pesados, os dois são do mesmo nível. Os dois com rivalidade absurda. O Grêmio se tornou uma rivalidade absurda para o Flamengo. Uma histórica e outra recente. E o Vasco da Gama, Vasco e Flamengo. Puxa vida. Vasco e Flamengo para o Rio de Janeiro. Não vai parar porque é uma quarta-feira. Mas se fosse no domingo, a cidade ia estar completamente Como é que é o mobilizada. apelido do clássico? Clássico dos milhões. Então, ia estar completamente mobilizada. O Vasco e Flamengo é diferente. Grêmio e Flamengo é outro jogo diferente. Por isso é que eu entendo que Mr. Jorge não fará qualquer tipo de modificação no seu plano, no seu modo de pensar, de planejar o futebol. Os jogadores podem ser poupados? Claro que sim. Podem ser, em algum momento, descansar um pouquinho? Claro que sim. Talvez alguém que não chegue em boas condições contra o Grêmio, mas pode ter boas condições contra o Vasco. O mesmo pode valer ao contrário. Contra o Vasco não dá, mas vai jogar contra o Grêmio. Joga todo mundo. Eu não vejo motivo para tirar. Confesso para vocês que eu não vejo. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. O Grêmio tem alguma semelhança com o futebol apresentado pelo River neste momento? Tem algum ponto no Grêmio que fala assim, olha, pode ser um confronto que vai lembrar... Tem alguma coisa nesse sentido? Não. Taticamente você está falando, Theo? Taticamente. Só um time que o Grêmio marca por encaixe, o River marca por zona. O Grêmio é um time que gosta de jogar futebol. E gosta de tirar a bola do adversário e dar a bola aqui que eu quero jogar. A semelhança é essa. O River também. O que mais incomoda o Flamengo hoje? Não ter a bola. Infelizmente, a gente falava na época do Corinthians do Carille, e é uma outra maneira de jogar, não tem aqui uma crítica veemente, mas a gente gosta de ver times de futebol que jogam futebol com a bola no pé. E o Brasil vinha tendo times que sabiam mais reagir do que se impor. O Flamengo é um time que gosta de se impor. O que incomoda o Flamengo? Me dá a bola que quem vai jogar sou eu. Então, eu estou muito curioso para ver o Vanderlei amanhã. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Tem jeito pro Vasco amanhã? Me dá a bola aqui. E como é que o São Paulo empatou com o... Tem algumas coisas que são curiosas, né, dos resultados que o Flamengo não conseguiu ter e foram tão poucos nesse período recente. O Botafogo teve toda aquela brigaiada por causa da arquibancada que não podia ter mais rubro-negros do que... O único time que empatou com o Flamengo recentemente foi o Goiás, que entregou metade do estádio para o Flamengo. E jogou e empatou o jogo. O São Paulo abusou das faltas, é verdade. Mas o que o São Paulo fez? Jogou curto, troca passe curto, povoou a meio bola campo. Tá comigo. Não impediu a saída de bola dos volantes. O São Paulo propôs alguma coisa diferente. Que eu acho que os outros podem observar. Até porque o treinador de São Paulo estava no Rio de Janeiro, sabia como é que jogava o Flamengo. O Fernando Diniz tinha uma visão. O que ele fez? Ele fez o que como ele disse, eu fiz o que dava para fazer naquele momento. Povoou o meio campo, impediu a saída de bola dos volantes. A obrigação de saída de bola modificou, entendeu? Ele encurtou a saída de bola do time do Flamengo, obrigou o Flamengo a ter outras responsabilidades, tirou a velocidade do jogo, como disse o PVC, tirando a velocidade do jogo do Flamengo, o Bahia tentou isso, mas não conseguiu. Foi eficiente até uma parte. Na segunda parte não foi eficiente, não conseguiu repetir. O Jesus mudou o time no segundo tempo. Teve que botar um volante para evitar o contra-ataque. O Jesus botou um centroavante, né? Fala, gurizada, olha lá, ó, irmã gêmea dessa aqui, ó. Como é que é, Mário? Fala aí, como é que tu fez pra comprar essa belezura aqui, irmão? Pô, eu entrei no grupo do Ronald de apostas esportivas, entrei com 30 mil e comprei essa Mercedes depois de 3 meses. Top! Só apostinha boa. Não é só os jogadores que são profissionais, tem os investidores também. Isso aí. Tem que ser investidor profissional para ganhar dinheiro. Tamo junto, gurizada. Aquele abraço. Ronald, tu é meu ídolo.